Passado já mais de 24 horas do apagão, ou do início deste apagão, ainda é cedo para já estar a fazer um diagnóstico daquilo que se passou, ou já se podem tirar conclusões? Não, eu acho que, sobretudo, nós temos que deixar esta questão que eu acho que é relevante e, ao mesmo tempo, uma observação. A observação é saudar os portugueses pela forma como se comportaram, pela forma como, de forma ordeira, resistiram a um dia inédito e a um dia em que as provações foram inéditas e em que os desafios também foram inéditos. Segundo, é um pouco incompreensível como é que, quer em Portugal, quer em Espanha, ao fim de 24 horas, já passaram agora mais de 24 horas, nós não sabemos o que é que aconteceu. E, portanto, nós estamos a mais de um dia do maior apagão da nossa história e não sabemos o que aconteceu. Há, porém, uma coisa que sabemos que não aconteceu e que devia ter acontecido e que nós não devemos, por nenhum circunstancialismo, deixar passar, porque amanhã será outro dia, nós esqueceremos, e eu hoje vejo muita gente nas redes sociais e na comunicação social a dizer, eu avisei, eu disse, hoje é o dia que temos que fazer a reflexão e hoje não podemos deixar passar. Eu tive a oportunidade de dizer ontem, nos vários canais de televisão, que a Proteção Civil falhou ontem ao não enviar uma mensagem que devia ter ido para todos, a uma hora aceitável. Vi depois, e vi até com algum alívio, que o próprio Presidente da Associação dos Técnicos de Proteção Civil disse exatamente o mesmo, que alguém decidiu que aquelas mensagens não deviam ser enviadas pela Proteção Civil, que se fosse ele a decidir, ele teria enviado. Mas que essa mensagem não foi enviada e só chegou depois às 8, 9 da noite. E deixa até uma observação que é esta: se as pessoas têm recebido mais cedo, seja por WhatsApp, seja por comunicação regular, uma comunicação a dizer o que está a passar é isto, estamos a trabalhar para fazer o reabastecimento da energia, tinham-se evitado corridas a instalações de abastecimento de alimentação, de comunicações e outras. Portanto, isso falhou e nós não devemos, num dia em que falhamos, deixar como se a coisa tivesse corrido bem. Não correu, embora isto seja um desafio para todos os governos, e quem vier a ser eleito no dia 18 tem que perceber que em dias destes é preciso comunicar com as pessoas não podem ficar às escuras, não podem não saber o que está a acontecer, não saber se isto é um ataque externo, se é um ataque de natureza cibernética, se é uma falha de natureza estrutural, se é conjuntural, se vai durar 5 horas, 10 horas, não podemos, porque senão é cada um por si, é o salve-se quem puder, e o Governo esteve muito mal ontem, eu lamento dizê-lo, eu sei que estamos num período de pré-campanha e muitos acham que nos devemos silenciar sobre isto. O Governo falhou. Eu diria isto, que era 20 dias das eleições, que era 3 anos das eleições, que era 4 anos das eleições. Terceiro e último aspecto. E isso não é uma questão só do Governo de ontem, é uma questão estrutural. O Chega alertou para o encerramento de centrais termoelétricas. Aliás, tiveram deputados nossos lá a apontar o dedo a decisões de PS e PSD de fechar as centrais do carvão e de nos tornar absolutamente dependentes da importação ou do consumo espanhol. Ontem viu-se o que deu. Basta haver uma única falha, o país fica absolutamente às escuras e sem proteção. E não vale a pena dizermos, bom, temos outras que garantiram a produção. Garantiram, mas demoraram muitas horas. Garantiram, mas demoraram um dia inteiro. Ontem houve milhões de euros de prejuízo nas famílias, nas instituições, no Estado. Alguém tem que ser responsável por isso, porque falhámos. A Reni já disse que as centrais de carvão não teriam evitado. Bom, mas olha, eu ouvi ontem o Ministro Mira Amaral, deixar muito claro estas 3 coisas que eu estou a dizer, e é especialista nesta área, eu não sou. É conversa para dormir. Aquela que nos dizem que fomos líderes na transição energética, que fizemos bem em fechar as centrais. A verdade é que não fizemos, e certamente que se tivéssemos essas centrais abertas, não estávamos a importar 1/3 da energia àquela hora do abastecimento espanhol. Só estávamos porque decidimos integrar-nos no mercado energético sem garantir a nossa soberania. Aliás, nós estamos à vontade porque apontámos para isso e criticámos isto. Isto não é só do PSD, isto é culpa do PSD e do Partido Socialista. E talvez por isso a reação do líder do Partido Socialista anda a ser um pouco escapatória. Porque, na verdade, se este governo tem responsabilidade, mais ainda tem os governos socialistas, que estiveram 8 anos nos últimos a governar, integraram-nos no mercado em que mataram a nossa soberania energética e agora estamos dependentes do consumo e do abastecimento externo. Eu pergunto-me, se Espanha ficar envolvida em alguma situação geopolítica internacional, como é que nós garantimos a nossa autossuficiência? Ou se Espanha tiver um problema de natureza qualquer, como é que nós garantimos a nossa natureza energética de forma rápida e de forma eficaz? Nós nunca devíamos ter permitido o encerramento destas centrais. Aliás, é curioso, nós integrámos-nos no mercado com Espanha por causa disto, mas Espanha mantém as centrais a carvão e as centrais nucleares, e nós não. Portanto, quisemos fazer boa figura na Europa, quisemos pôr notícias de que éramos líderes na transição disto e daquilo, o resultado acho que ontem ficou à vista de todos. Repito, sei que estamos a 20 dias das eleições e estas coisas nos líderes políticos são sempre avaliadas a esta luz,
Estou à vontade, porque o Chega disse isto hoje, ontem e antes disso. Nós vamos pedir uma auditoria, hoje temos uma reunião com o Governo, em que o nosso grupo parlamentar estará presente. Nós vamos pedir uma auditoria urgente, que pode ser até conduzida por serviços independentes, para sabermos exatamente o que é que se passou e podermos evitar que isto aconteça no futuro. Nós temos que dizer aos cidadãos todos, sobretudo os que somos candidatos a Primeiro-Ministro, que não vai voltar a acontecer. Para isso precisamos de uma auditoria completa ao que aconteceu, perceber onde é que falhámos e perceber onde é que não podemos voltar a falhar. Acho que é um pedido sensato, acho que não é político, é um pedido independente para sabermos o que aconteceu. E repito, para finalizar, custa muito que ao fim de 24 horas nós não saibamos ainda o que é que aconteceu. Mostra alguma ineficiência ou uma grande ineficácia nos nossos serviços de investigação energética e também na parte do nosso Governo. Nós vamos sugeri-la ao Governo como parte de um processo que não seja político e, portanto, pode ser conduzida por um serviço público independente, também pode ser pedida a uma entidade externa independente. Não é entidade reguladora, porque também já vimos que pouco tem feito para regular efetivamente o mercado da energia. O que acho importante é termos uma entidade credível, que nós não vamos apontar para não se dizer que é a entidade escolhida pelo Chega. O que é importante é ter uma entidade credível e independente que nos diga: vamos fazer uma auditoria ao que falhou, vamos demorar 2 meses ou 3 e, portanto, até já estarão passadas as eleições, para não termos mistura disto com as eleições. E vamos apontar os erros e ver o que é que não pode voltar a acontecer. Acho que esta auditoria é urgente, ela está a ser pedida em Espanha também, por vários operadores e vários agentes políticos, e acho que em Portugal tem que ser pedida também. O Governo não agiu bem, as pessoas ficaram à sua sorte e à sua mercê, isso tem que ser dito. Lamento imenso, mas tem que ser dito. Espanha pediu a Bruxelas já essa investigação, pelo menos da causa do incidente que provocou, e há pouco Pedro Sánchez também pediu responsabilidade aos operadores privados. Aqui poderá também haver responsabilidade dos operadores privados, também das telecomunicações. Poderá haver dos operadores privados, poderá haver dos operadores públicos. O que eu não acho normal é nós subsidiarmos como subsidiamos as elétricas. São milhões e milhões todos os meses que vão para as elétricas e nós, quando temos um pequeno problema, não sabemos o que é que se passa. Esse é um primeiro ponto. O segundo é do que aconteceu. Bom, nós às 11h30 da manhã ou ao meio-dia, tanto podíamos ter uma falha de energia, um ataque terrorista ou uma falha no nosso sistema. Não é o mesmo para a população saber se está em causa um ataque externo, um ataque terrorista interno, uma falha estrutural na energia ou um corte no abastecimento, como toda a gente compreende. O Governo diz: bom, nós quando obtivemos informação ao início da tarde e depois às 9 da noite passámos. Bom, então foi tarde. Então falhámos, foi tarde. Porque não se pode deixar as pessoas 4 horas, 5 horas, todos têm luz, sem saber o que é que está a acontecer. Isto é de uma falta de maturidade política, é de uma falta de consciência brutal. Sobretudo quando começam a circular notícias, aliás, algumas veiculadas em órgãos de comunicação social, que estava em causa um ataque cibernético ou um ataque estrutural externo à nossa rede. Então o Governo não desmente isto e não vem dizer que isso não é verdade, que o que está em causa é uma falha de energia. Até pode dizer: olha, para já não temos 100% de certeza, mas temos 96% ou 97% de que é isso que está a acontecer. Podem estar tranquilos, estamos a lutar para reabastecer a energia. Era o que eu faria se fosse Primeiro-Ministro. Não deixaria certamente o país às escuras durante o dia todo, permitindo que se fosse aglomerando uma sensação de frustração e de medo na maior parte da população, onde nós estamos integrados também. Se a auditoria acontecer em Espanha, será suficiente? Eu penso que não e que nós temos que a fazer cá, porque, como dizia, nós passaram 24 horas e nem sequer sabemos onde é que essa falha aconteceu. Sabemos que temos um mercado em interconexão com o mercado espanhol e que esse abastecimento é feito em interconexão. Sabemos também que o próprio governo espanhol ainda não teve a oportunidade de dizer quais foram as causas desta falha. Tive a oportunidade de ver hoje de manhã a imprensa espanhola, quer o El Mundo, quer o El País, quer as outras referências em Espanha, e o Primeiro-Ministro ainda não conseguiu dar uma causa do que aconteceu. E, portanto, nós o que temos neste momento é 2 líderes na Península Ibérica que são, desculpem lá, um bocado a chacota da Europa. Eu tenho a certeza que isto nos Estados Unidos, na Alemanha, em França, já teria definido, já teria identificado e já estaria a ser discutido publicamente. Parece que nós e os espanhóis somos, desculpem lá, aqueles mais atrasados da Europa que ficamos sempre para trás. E acho que é tempo de acabarmos com isto. Acho que é honestamente tempo de acabarmos com isto. E o que aconteceu ontem deve ser um aviso para todos. Quando digo todos, estou a incluir a mim próprio. Tá?